Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Na nossa aula de hoje a gente vai continuar o nosso estudo de conceitos de função. Na última aula nós revisamos, o que era a imagem de uma função, especificamente o que era a imagem de uma função real de variável real. Então, só recordando mais uma vez, uma função era real de variável real quando o contradomínio é o conjunto dos reais e o nosso domínio é um subconjunto do conjunto dos reais, certo? E a imagem dessa função é y igual a f de x pertencente, no caso aqui o y são os reais para algum x. Então, como a gente começou a trabalhar na aula passada, encontrar a imagem de uma função real de variável real é encontrar todas as soluções possíveis, ou seja, todos os valores de y, tais que essa equação tem uma solução para todo x, ou para pelo menos um elemento x pertencente ao domínio, tá certo? Bom, então, continuando na nossa aula de hoje, a gente falou de função afim, a gente falou de função de proporcionalidade inversa, então hoje eu vou falar da função quadrática, vamos relembrar o que é uma função quadrática. Uma função quadrática, ela é uma função f de reais em reais, onde para cada x nós temos um f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, onde o a é um número real não nulo e b e c são números reais quaisquer, tá? Então, essa é a definição de função real de variável real. O que eu vou provar para vocês hoje é o seguinte: quando o coeficiente x ao quadrado é positivo, o que a gente tem é que o conjunto imagem dessa função ele é formado por... Ele é um intervalo de menos delta sobre 4a até mais infinito, tá? Quando a constante a é negativa, o nosso conjunto imagem ele é de menos infinito, é um intervalo de menos infinito até menos delta sobre 4a, fechado. Sempre bom lembrar, quem é esse delta, Esse delta é o discriminante da função, que é igual a b ao quadrado menos 4ac, tá? Beleza? Então, é nisso que a gente quer chegar, tá? Bom, então vamos chegar nesse resultado. Bom, então vamos lá. Então a gente sabe que f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Certo? Então é isso que nós temos. Bom, então, a primeira coisa que eu vou fazer é reescrever essa função quadrática no que a gente chama de forma canônica. Então, basicamente é o seguinte: eu tenho aqui a vezes x ao quadrado mais b sobre ax mais c sobre a. Então, eu coloquei o a em evidência. Tá. E, bom, lembrando lá, dos conceitos de matemática básica, o que a gente tem aqui, m mais n ao quadrado é igual a m ao quadrado mais 2mn mais n ao quadrado, ou seja, o quadrado da soma é o quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, o que eu vou fazer é o que a gente chama de completar quadrados. Então, repara, isso é a mesma coisa que a vezes x ao quadrado mais 2 vezes x vezes b sobre 2a,
certo? Então, repare que o que eu fiz foi multiplicar por 2 e dividir por 2 esse termo do meio. Então, eu tenho o quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Para isso aqui virar um quadrado perfeito, né, que é o que eu quero aqui, está faltando quem? Está faltando somar o quadrado segundo. Então, a gente pega e soma o quadrado segundo. Só que, a partir do momento que eu somo o quadrado segundo, para essa expressão permanecer igual, eu tenho que, ao mesmo tempo, subtrair esse quadrado segundo. Então, eu somo e subtraio o mesmo valor, para que, a minha expressão permaneça a mesma. Certo? Bom, ao fazer isso, o que ocorre é o seguinte, o que ocorre é que toda essa primeira parte aqui ficou x mais b sobre 2a ao quadrado, certo? Esse camarada aqui, elevando ao quadrado, é a mesma coisa que b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. No caso aqui menos, porque está multiplicado por menos, certo? Então eu tenho aqui b ao quadrado sobre 4a ao quadrado, certo? Então o que eu vou fazer vai ser igualar esses denominadores aqui. Então para o a virar 4a ao quadrado, eu tenho que multiplicá-lo por 4a. Então assim eu fiz, tanto em cima quanto embaixo, certo? Então, essa nossa expressão ficou como? Essa nossa expressão, então, ficou A vezes x mais b sobre 2a ao quadrado menos b ao quadrado menos 4ac sobre 4 ao quadrado. Certo? Então, esse cara aqui, b ao quadrado menos 4ac, é o que a gente chama de θ. Então, fazendo a propriedade distributiva aqui de novo, nós temos então que o f de x ele é a vezes x mais b sobre 2a ao quadrado menos delta sobre 4a. Essa maneira de escrever a função quadrática é o que a gente chama de forma canônica. E ela é muito útil exatamente para o resultado que a gente está querendo chegar. Por quê? Porque, repara, esse número elevado ao quadrado, ele é sempre maior do que ou igual a zero. Ele nunca vai ser negativo, certo? E esse cara aqui, menos delta sobre 4a, ele é um valor fixo, né? Um valor fixo uma vez que você tem A, B e C. Né? Que foi de onde surgiu isso aqui. Então, isso daqui é um número. Isso daqui varia, mas vai dar sempre um número maior ou igual que zero. Só que esse cara que é sempre maior ou igual que zero, ele está multiplicado por A. Então, repare que quando o A for positivo, o que vai acontecer? Eu vou ter um número positivo que multiplicado por um número maior ou igual que zero dá um número maior ou igual que zero. Então, eu tenho um número somado com um cara que vai dar sempre o quê? Maior ou igual que zero, certo? Então, o que ocorre? Ocorre que a nossa imagem, ela vai ser sempre esse valor mais alguém que ou é zero ou é positivo. Perfeito? Então, dessa maneira, quando o A é positivo, nós temos então que o menor valor que o f de x assume é o menos delta sobre 4a, e todos os outros valores serão sempre o quê? Maiores que menos delta sobre 4a. Então, a nossa imagem, ela vai ser sempre então o quê? Maior ou igual que menos delta sobre 4a, no caso em que o A é positivo.
Agora, no caso que o A é negativo, o que ocorre? Eu tenho um número negativo multiplicado por um número maior ou igual que zero. Um número negativo multiplicado por um número maior ou igual que zero dá um número menor ou igual que zero. Perfeito? Então, a gente tem um número que sempre vai subtrair alguém que ou é zero, ou melhor, né? Não subtrair alguém, né? Mas ele vai somar alguém que ou é zero ou é negativo. Ou seja, então o resultado dessa conta vai dar sempre o quê? Menor ou igual que esse número que é menos delta sobre 4a. Então, a nossa imagem da função quadrática, quando A é negativo, vai ser o quê? Você sempre vai assumir valores, se você sempre vai encontrar valores menores ou iguais que menos delta sobre 4a, então ele vai ser de menos infinito até menos delta sobre 4a, fechado, porque ele consegue assumir esse valor uma vez que isso aqui vai ser zero. Aí vem a outra pergunta. Quando é que isso daqui vai ser igual a menos delta sobre 4a? Quando isso aqui for zero, ou seja, quando é que isso aqui é zero? Só tem uma maneira desse resultado ser zero. Quando o x for o quê? For menos b sobre 2a. Então, independentemente se o menos delta sobre 4a vai ser o valor máximo ou mínimo da função, ele só vai assumir esse valor menos delta sobre 4a quando o x for o quê? Quando o x for menos b sobre 2a. É a única maneira que isso tem de acontecer. Bem, então para fechar nossa aula de hoje, vamos resolver o seguinte problema. Então a gente tem uma função quadrática, né? F de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Sabemos que o discriminante, né, é positivo e que x1 e x2 são zeros dessa função, ou seja, são os valores de x tais que esse f de x é igual a zero. Tá? E aí a gente quer concluir o seguinte, dado que o A é positivo, nós temos que a imagem vai ser negativa quando, para todos os valores de x, entre as raízes, tá certo? Entre os zeros da função, tá? Bom, pela forma canônica, o que a gente sabe é o seguinte, a gente sabe que f de x é igual a vezes x mais b sobre 2a ao quadrado menos delta sobre 4a, certo? Se eu igualar isso aqui a zero, o que ocorre? Se eu igualar isso aqui a zero, eu vou ter, né, isolando aqui rapidamente já o x, vai ficar menos b menos a raiz de delta sobre 2a, ou menos b mais a raiz de delta sobre 2a. Certo? Como o problema definiu como sendo x1 menor que x2, então esse cara aqui é o x1 e esse cara aqui é o x2. Tá? Bom, só que o que a gente quer é que a imagem seja negativa, certo? Dado que o A é positivo. Então, para que a imagem seja negativa, a gente tem então que, escrevendo na forma canônica, tem o x mais b sobre 2a ao quadrado menos delta sobre 4a. Isso aqui é negativo. Então, eu tenho que resolver essa inequação. Bom, e aí? E aí que a vezes x mais b sobre 2a ao quadrado é menor que delta sobre 4a. Então, está multiplicando por a, vou dividir dos dois lados por a. Como a é positivo por hipótese, ao dividir por a dos dois lados, o meu sinal da desigualdade não muda. Então, o que a gente vai ter aqui? X mais b sobre 2a ao quadrado, ele é menor que delta sobre 4a ao quadrado. Então, tem que resolver essa equação aqui. Como isso aqui está ao quadrado, ao extrair a raiz quadrada, o que a gente obtém é o quê? O que a gente obtém é que x mais b sobre 2a, ele vai estar entre menos a raiz de delta sobre 2a e a raiz de delta sobre 2a. E aí, ao isolar o x, o que a gente tem? Menos b menos a raiz de delta sobre 2a menos b mais a raiz de delta sobre 2a. Certo? Só que isso daqui é x1 e isso daqui é x2. Então, de fato,
para todo valor de x entre as raízes, certo? Então, eu tenho que o f de x é negativo, então eu concluí que esse x tem que estar entre as raízes. E a volta é tão natural quanto. A volta é tão natural quanto. Então, de fato, né, dado que o nosso A é positivo, né, tendo essa função quadrática 2 zeros, a imagem sempre será negativa quando o x estiver exatamente entre esses zeros, ou seja, quando o x pertencer a esse intervalo. Perfeito? Bom, então, matamos a nossa questão e dessa forma a gente encerra a nossa aula de hoje.